Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais uma vez nos acolher na sua casa para este nosso momento tão especial de escuta e reflexão da Palavra de Deus. Como sempre dissemos, a Palavra de Deus tem força de transformação. Basta que disponhamos a nossa vida para que ela possa nos transfigurar. Portanto, mais uma vez, cada um de nós é convidado a abrir ouvidos e coração para acolher esta mensagem do Senhor. Porque nos ama, Deus nos dirige a sua palavra. E a sua palavra tem um objetivo muito claro, nos trazer a salvação. Permitamo-nos ser salvos pela palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez nós ouvimos um trecho do Evangelho de Mateus que nos ajuda a refletir sobre a origem de Jesus. Nós já conversamos sobre a importância de descobrir a identidade e a origem das pessoas. Que nós mesmos temos este anseio de descobrir qual é a nossa origem para que possamos descobrir qual é a nossa identidade. E aqui, mais uma vez, o evangelista Mateus, que, como já disse, é o evangelho eclesial, é o evangelho catequético que pedagogicamente vai nos inserindo dentro do mistério de Cristo, nos ajudando a compreender quem é Jesus Cristo e qual é o seu projeto, mais uma vez nos ensina sobre a origem de Jesus Cristo. Aliás, esta é a primeira expressão do evangelho que nós ouvimos. A origem de Jesus Cristo foi assim. E depois é interessante porque o evangelho mostra que esta origem de Jesus, que é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é justamente no concreto da história humana. Diz o Evangelho: Maria, sua mãe, prometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Portanto, Deus age no concreto da vida humana. É ali, na família de Nazaré, esta jovem, Maria, que estava prometida também a alguém, José. Portanto, um casal de forma concreta, mas que tem a intervenção divina. E esta intervenção divina é apresentada justamente pela ação do Espírito Santo, como diz o Evangelho. Antes do seu casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí descreve de forma muito importante a ação de José, o esposo de Maria.
Diz assim o Evangelho: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. A Bíblia fala muito pouco sobre José, sobre a figura de José. Mas o pouco que é dito sobre José é muito significativo. Aqui, o evangelista Mateus descreve José como sendo um homem justo. Muitas vezes nós pensamos que ser justo é cumprir o conjunto de legislação que nós temos à nossa disposição. E é preciso que a gente recorde um pouco qual era a lei vigente naquela época. Naquela época, a lei vigente dizia que uma jovem que engravidasse antes do casamento, ela poderia ser denunciada e até mesmo publicamente condenada a ser apedrejada. E o Evangelho diz que José era um homem justo, mas nos ensina que a justiça que nos diz a Bíblia não é simplesmente o cumprimento de um conjunto de regras, um conjunto de leis. A justiça para a Bíblia é fazer a vontade de Deus. Isso que é ser justo. Por isso o Evangelho diz que José era um homem justo. Justo não porque fez cumprir a lei que estava à sua disposição. Caso contrário, ele iria fazer a denúncia pública daquela que estava prometida em casamento a ele. Mas ele fez o contrário. Não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Portanto, a justiça de José é a justiça de Deus. Ser justo é cumprir a vontade de Deus. E continua o Evangelho. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Assim como a anunciação feita a Maria tinha a presença do anjo que ajudava a superar as dificuldades, as incompreensões de Maria, Deus continua agindo na vida de José para ajudá-lo a compreender o seu projeto e o seu desígnio por meio deste anjo que se manifesta em sonho a José. José, filho de Davi, não temas receber Maria. É interessante porque, assim como na anunciação a Nossa Senhora, o anjo também pede a Maria de não temer, aqui se repete a José: não temas. É importante porque o temor, o medo, nos impede de realizar a vontade de Deus. Se a gente deixa o medo reinar em nosso coração, a gente corre o risco de não corresponder ao projeto de Deus. Portanto, é preciso que nós também verifiquemos se muitas vezes a gente não deixa o medo ter a última palavra sobre nós, nos impedindo assim de realizar a vontade de Deus. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Portanto, mais uma vez o Evangelho mostra que no ordinário da nossa vida, Deus age com um gesto extraordinário, a ação do seu Espírito na nossa vida. Assim como foi com José no ordinário da sua vida, Deus também pode agir em nossa vida, no nosso cotidiano, de uma forma extraordinária, por meio do seu Espírito. E continua dizendo o anjo a José: ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José tem esta missão importante, que é dar nome ao menino que irá nascer. E dar nome para a Bíblia é algo muito importante, porque o nome diz da identidade da própria pessoa. E o nome do menino será Jesus, que, como o próprio Evangelho diz, significa Deus salva. Portanto, José tem esta importante missão de dar nome a Jesus, o que significa mostrar a própria identidade do menino que vai nascer. E continua: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Aqui é uma citação direta do profeta Isaías, que se cumpre em Jesus Cristo.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel. E o próprio Evangelho explica o significado de Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. É o que nós celebramos no tempo do Natal. Deus que sai de si mesmo e assume a nossa história, assume a nossa humanidade. E o Evangelho se conclui dizendo que José despertou do sono e agiu conforme o anjo havia lhe ordenado. Portanto, que cada um de nós também aprenda de José a agir conforme a vontade de Deus. Com o coração aquecido pela palavra de Deus, nós queremos agora humildemente nos dirigir ao Pai Eterno em atitude de oração, com o coração cheio de gratidão por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Por isso vamos juntos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele elevar a nossa oração. Pai Eterno, nosso Deus de amor e bondade, te agradecemos por mais este encontro, onde acolhemos a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai Eterno, pelo exemplo de São José, homem justo, que em tudo procurou realizar a Tua vontade. Que aprendamos de São José a ser um homem e mulheres atentos à Tua Palavra, que possamos permitir que as nossas ações sejam sempre guiadas e conduzidas pela Palavra que provém do Teu coração. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de escutar a Tua Palavra, rezar a Tua Palavra e procurar colocá-la em prática. Te pedimos esta graça por Jesus, Teu Filho, na força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.